Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Eu Sou Centelha. É uma alegria ter você aqui e eu espero de verdade que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as palestras do professor Hélio. Para quem é ressonante, para quem está assistindo o Caminho das Palestras, eu quero trazer esse vídeo aí para contribuir com vocês de alguma maneira. Hoje é segunda-feira e sábado eu estava tomando café da manhã e veio um insight muito forte dentro de mim. Faça um vídeo onde você coloque dicas para assistir o Caminho das Palestras. E veio esse desejo dentro de mim e quando eu olhei no relógio, era 8h08. Só que aí eu não levei muito a sério o insight e continuei a minha rotina aí do sábado. Aí, sábado à noite, quando eu estava sentada no mesmo lugar, comendo, veio de novo a voz, né? O desejo. Faça um vídeo e coloque dicas que fale sobre as palestras, como assistir as palestras do professor Hélio. E aí eu olhei no relógio, 18h18. E quando a gente decide o caminho espiritual, quando a gente decide trabalhar para a espiritualidade, ajudar outras pessoas, a gente tem que ter a plena consciência de que não é mais o nosso ego que vai tomar as decisões. Quando eu estava tomando café da manhã, veio o insight, né? Veio a voz falando para mim gravar esse vídeo e eu não levei a sério. E no final do dia, a minha centelha divina confirmou o que ela queria, né? E mesmo que o ego fale, nossa, que besteira, fazer um vídeo com dicas para quem está assistindo o Caminho das Palestras, esse vídeo não tem importância nenhuma. Mesmo que o ego fale isso para mim, eu tenho que ignorar. A espiritualidade, ela vê tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo. E eu só vejo isso aqui, né? Eu vejo o mínimo, 0,00000 é o que a gente enxerga, enquanto a espiritualidade ela vê tudo, absolutamente tudo. Então, se a minha centelha divina quer falar sobre esse assunto e eu decidi trabalhar para a espiritualidade, eu tenho que ignorar o meu ego e ouvir a minha centelha. Não é mais a Renata que manda. Quem manda é a centelha divina que habita dentro de mim e habita dentro de você. Então, se você está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está assistindo esse vídeo, se você está buscando essa conexão com a sua centelha e ela vem te orientando, ela vem falando para você as decisões, as atitudes que você tem que tomar, faça o que a sua centelha divina está te orientando. Porque o ego, ele não vai parar de falar na sua orelha. O ego, ele não vai abaixar a cabeça fácil para a centelha divina. É como se ele tivesse sentado num trono. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não tô nem aí se você é a partícula de Deus. Quem manda aqui sou eu. No meu caso, né? O meu despertar começou quando eu tinha 27 anos. Então foram 27 anos o ego dominando. E aí chega a centelha, né, para fazer a nossa missão, para colocar a nossa missão em ação, e o ego ele não quer sair do trono, ele não quer ceder.
Então não fique, eu vou esperar, eu vou silenciar totalmente o meu ego para tomar as atitudes. Não, ele sempre vai ser do contra. Ele sempre vai jogar contra você. Ele não quer sair do trono. Para ele só existe ele, só reina ele, né? E ai de quem querer tomar o trono dele. Ele vai lutar com todas as armas que ele tiver, com todas as armas, né, que ele tiver. Então, a segunda vez, à noite, né, sábado, eu falei, não, se a minha centelha tá querendo gravar esse vídeo, ela tem os motivos que agora eu não consigo enxergar, mas em algum momento eu vou conseguir entender por que eu preciso gravar esse vídeo e passar essas dicas, né, para o pessoal que está assistindo o Caminho das Palestras. São dicas simples, pessoal. Eu anotei aqui em um caderno, né? A voz foi muito forte. Faça um vídeo colocando dicas para quem está assistindo o Caminho das Palestras. Então eu acredito que em algum momento a espiritualidade vai levar esse vídeo para pessoas ou apenas uma pessoa que está assistindo o Caminho das Palestras e que precisa ouvir essas dicas. Então, ouça a sua centelha divina. Ouça. Ela sabe o melhor para você. Ela tem o melhor caminho para você. Não coloque resistência, igual eu ia colocar sábado, né? Porque quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, não, mas nada a ver. A galera já sabe como que assiste o Caminho das Palestras. Mas aí, às 18h18, de novo, a centelha divina, o meu anjo da guarda, o eu superior, o Espírito Santo, confirmou que eu precisava gravar esse vídeo. E eu espero que, de alguma maneira, ele contribua com você. Deixa nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler e responder você, se esse vídeo te ajudou ou não. E ouça a sua centelha. Ouça o que ela tem a te dizer. É a sua essência falando com você. Busque essa conexão. Não ignore a voz da centelha divina. Às vezes a gente está indo pelo caminho X e a nossa centelha está apontando o caminho Y. Porque ela já sabe que aquele caminho X não é o melhor para nós. E a gente, por puro ego, ouvindo as nossas vontades, os nossos achismos, não, eu acho que esse é o caminho certo, porque esse é o caminho certo e eu vou por aqui, né? Como se a gente soubesse de alguma coisa. No fundo, a gente não sabe de nada. No fundo, quem sabe o melhor para nós é a nossa centelha divina, que é essa voz interior aí, que muitas vezes fala com você, fala comigo, e a gente ignora porque a gente tem esse ar de superioridade. Eu sei, eu faço, eu posso, eu vou, eu quero. É muito eu, né, pessoal? Vamos buscar esse alinhamento e deixar a centelha guiar as nossas decisões. Principalmente quem escolheu trabalhar para a espiritualidade, quem decidiu entregar a mensagem para outras pessoas. Quem tomou essa decisão, como eu tomei, aí sim que a gente tem que se alinhar com a nossa centelha. Aí sim que a gente tem que ouvir quais são os planos e o caminho que a espiritualidade deseja para nós. Porque senão eu vou ligar a câmera aqui e quem vai estar falando com vocês vai ser o meu ego. E não é o que eu quero, não é o que eu desejo. Então vamos lá. Vamos
para as dicas. Ó, dicas para assistir as palestras, né, do professor Hélio, o Caminho Infinito aí. São mais de 150 horas. O professor Hélio, ele tem o site dele, né, então a gente coloca lá no Google, Hélio Couto, e aí vai aparecer o site oficial do professor. A gente vai criar um login, uma senha, para ter acesso aí. E aí, para quem quer fazer o pedido, né, da ressonância, é importante assistir o Caminho das Palestras 1 e 3. É totalmente gratuito. São mais de 150 horas de palestras e é importante assistir com atenção e se dedicar ao conteúdo que o professor Hélio coloca lá, totalmente gratuito pra gente. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu tenho a sensação que o professor Hélio não é daqui. Que ele grava as palestras dele, entra numa nave espacial e vai embora para outro planeta. Porque é tanta sabedoria em tudo que ele transmite pra gente, é tanta verdade, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, tá, pessoal? Que muitas vezes eu olho pro professor Hélio e falo, ele não é daqui não. Ele grava esses vídeos, ele grava as aulas dele e vai para outro plano. De tanta sabedoria e doçura, né? O professor Hélio, ele tem uma postura séria, né? Quando eu assisti o Caminho das Palestras da primeira vez, a única coisa que eu conseguia enxergar no professor Hélio era uma postura séria. Mas assistindo novamente, eu já consigo perceber nos olhos dele, em vários momentos, muita doçura, muita compreensão com a gente, né? Principalmente quando as pessoas estão ali fazendo perguntas para ele. Se você observar bem o olhar do professor Hélio, em vários momentos ele transmite doçura, ele compreende as nossas dúvidas e procura de uma maneira sábia passar adiante, né, o conhecimento. A gente sabe que são palestras canalizadas, né? O professor Hélio, ele é um instrumento aí da espiritualidade e, enfim, ele não gosta muito que a gente faça vídeos falando dele, né? Mas é importante a gente passar adiante o mínimo, né, de quem é essa figura aí. Bom, então vamos para as dicas. Chega de enrolação, eu acho que eu já falei demais aqui nesse vídeo. Primeira dica, pessoal, é uma palestra por dia. São palestras longas, são palestras que exigem muita atenção da gente. Eu, pelo menos, quando assisti a primeira vez o Caminho das Palestras, eu já falei em outros vídeos, eu assisti como se não houvesse amanhã. Então, eu assistia 1, 2, 3 palestras por dia. Eu ligava o computador, o notebook de manhã e só ia desligar meia-noite, 1 da manhã, rodando as palestras do professor. E aí, depois que você vai amadurecendo no caminho espiritual, você vai percebendo que isso é um erro grave. São muitas informações. Comigo, pelo menos, aconteceu cartaz durante o período que eu estava assistindo. Eu venho de um lar extremamente religioso. Eu sou filha daquela senhora do coque e da saia. As pessoas perguntavam para mim se meu pai era pastor, para vocês verem aí o lar que eu nasci. Então eu venho de uma base extremamente religiosa. Eu fui furar minha orelha com 28 anos, 28 ou 27, foi quando eu fui furar minha orelha, né?
Então, a lavagem cerebral foi forte. Então, a gente tem muitas crenças, muitos paradigmas para quebrar, né, para dissolver aí durante a ressonância, durante o caminho das palestras. Então, eu tinha muita palpitação, muita falta de ar, minha mão suava, eu pausava várias vezes as palestras, saía do quarto, me dava muita falta de ar, eu precisava respirar. Por quê? As palestras, né, os assuntos que o professor estava abordando, estava batendo de frente com as minhas crenças, né, com os meus filtros. Então, hoje eu percebo que é importante a gente ir com calma. Uma palestra por dia é suficiente, até porque são muitos assuntos, é muito tema complexo que a gente precisa depois sentar e refletir sobre o que o professor Hélio colocou ali naquela palestra. Então assista uma palestra por dia, observe se você está tendo cartaz, respeite a sua cartaz. Quando eu assisti a primeira vez o Caminho das Palestras, eu tive cartaz em todas as palestras. Tem uma palestra do professor Hélio, eu acho que é Saindo da Matrix. Eu demorei 3 dias, pessoal, para assistir essa palestra completa. E eu insistia, sabe? Em nenhum momento eu dava um descanso para mim. Em nenhum momento eu respeitava a minha cartaz e me acolhia. Eu queria assistir, eu queria engolir todo o material que ele estava disponibilizando ali, como se não houvesse amanhã. Como se amanhã eu fosse ligar o notebook e o professor Hélio ia ter sumido, né, sumido do planeta Terra. E isso é um erro grave. A gente precisa respirar, assistir com calma, refletir em cima de tudo que ele coloca. Se estiver passando por cartaz, respeite a sua cartaz. Ah, Renata, mas aí vai demorar muito para mim terminar o conteúdo. Não importa. O importante é que você consiga assistir todo o conteúdo e absorver o máximo de informação possível, tá? Isso é o mais importante. Segundo, longe de celular ou qualquer distração. Isso a gente não precisa nem colocar aqui, né, pessoal? Mas assista no seu quarto, assista em um ambiente tranquilo, que não tenha televisão, celular, que não tenha pessoas falando, enfim, que você fique totalmente sozinho, totalmente em silêncio para conseguir ouvir e absorver tudo que o professor está trazendo ali. Então é muito importante não ter nenhuma distração. Hoje eu percebo que quando o professor Hélio trazia assuntos, principalmente assuntos religiosos, né, eu começava a mexer no celular, e isso é autossabotagem. Você não está querendo ouvir a mensagem, é autossabotagem total. Então, quando o professor Hélio trazia muitas visões sobre reencarnação, quem é Deus, né, lei kármica, enfim, quando ele chegava trazendo esses assuntos, eu pegava o celular e isso é autossabotagem, é você fugir da verdade, é você não querer ouvir a verdade. Então, tire todas as distrações. Anote o que for importante. Um caderno, um bloco de notas, vá anotando tudo que você achar importante. Pode ser que aconteça insights. Eu não tive insights a primeira vez que eu assisti o Caminho das Palestras. Eu tô tendo agora vários insights, mas a primeira vez que eu assisti eu não tive nenhum. Mas mesmo assim eu ia anotando o que eu achava importante e depois você leia com calma e reflita em cima das suas anotações. É muito importante a cada palestra a gente ler o que a gente anotou e fazer uma reflexão ali, uns 20 minutinhos, meia hora, sentar e refletir em tudo que o professor Hélio colocou naquela palestra que a gente assistiu. Assista os filmes, os documentários, procure ver o conteúdo que o professor Hélio cita. Ele vai indicar ali vários livros, vários documentários, ele vai falar do Joel Goldsmith,
ele vai falar de outras pessoas ali, outras figuras do caminho espiritual. Então assista, tire um tempinho, anote o filme, né? Ele fala muito do filme Matrix. Assista esse filme, assista todo o conteúdo que ele traz, né? Ele fala muito do autor Joel Goldsmith também. Eu tô lendo o livro O Trovejar de Silêncio e eu li O Caminho Infinito. Então é bom a gente se ligar nessas figuras e nesses livros, documentários que o professor Hélio fala nas palestras dele. Quem Somos Nós é outro documentário que ele cita bastante, né? Então vamos assistir aí tudo que ele coloca e traz pra gente. Leia os livros também, né, que ele orienta. Leia os livros dele. São 2 livros que a gente deve ler durante o caminho das palestras. Me deu um branco agora, pessoal. Mentes Informadas. Eu não tô lembrando agora o nome dos livros. Mas existem 2 livros que a gente deve assistir durante o caminho das palestras. Eu cometi o erro de assistir todo o caminho das palestras e depois ler esses 2 livros que ele pede pra gente ler antes de fazer o pedido da ressonância. Eu cometi esse erro grave. É muito importante a gente mergulhar no conteúdo do professor Hélio e fazer as coisas de maneira paralela. Então, lê um capítulo do livro, assiste uma palestra e assiste um documentário, um filme que ele orientou, né? Seguir essa base pode ser que auxilie você melhor aí nessa caminhada. E pessoal, pelo menos para mim ficou melhor eu mergulhar no conteúdo do professor Hélio e assistir somente o professor Hélio. Então na época eu estava estudando espiritismo e budismo e eu abandonei. E para mim foi muito, muito bom, muito positivo, porque o professor Hélio ele aborda N assuntos. E aí, quando a gente termina de assistir uma palestra, é interessante a gente fazer essa reflexão e, se for possível, estudar, né, um pouquinho ali, um pouquinho a mais do que ele colocou naquela palestra. Então, para mim, foi muito importante focar 100% no professor. Até porque eu acredito que estudar N consciência, N livros ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça, a gente vai acabar se perdendo. Então, para quem está assistindo o professor Hélio, faça esse teste, né? Mas eu vou abandonar os outros estudos. Pense que é só uma fase, é uma fase de expansão de consciência, é uma fase onde você está quebrando várias crenças, é uma fase que talvez você venha a ter cartaz. Então é importante que você se entregue a esse processo 100%. Então, se for possível, né, e se for bom para você também, né, cada caso é um caso, para mim foi muito importante assistir somente ele e mergulhar somente no conteúdo dele, que já é muita coisa, né, pessoal? Já é muita coisa ali que a gente precisa estudar. Observe os seus sentimentos sobre os assuntos abordados. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Se observar durante o caminho das palestras, durante o período que você está assistindo o professor Hélio. Hoje eu percebo que eu tive muita cartaz assistindo as palestras. Eu tinha muita inquietação, era uma falta de ar, pessoal. Eu tinha que pausar o vídeo, sair do quarto e respirar, sabe? Porque me faltava o ar, principalmente quando o professor Hélio falava de religião. Eu fui criada naquele lar onde
usar calça é pecado, furar a orelha é pecado, maquiagem é pecado, né? Existe um Deus vingativo, ciumento, punitivo, né? O homem não pode usar bermuda, tatuagem é pecado. Então fui criada nesse lar assim, né? Um pai e uma mãe extremamente rígidos. Então quando o professor Hélio vinha, batia, né, nos meus filtros, nas minhas crenças, e aí a falta de ar aumentava, né? A mão suava, eu não conseguia ficar parada na cadeira, eu ficava me mexendo na cadeira. Então observe os seus sentimentos. Quando o professor está falando sobre a bioquímica do amor, por exemplo, observe os seus sentimentos. Falando de dinheiro, falando sobre reencarnação, falando sobre lei kármica, falando sobre crenças, tabus, preconceitos, sobre canalização, né? Tem em várias palestras ele deixa claro que ele está sendo um canal ali para os grandes mestres entregarem a mensagem, né? Então é importante a gente ver como que tá esse sentimento dentro de nós, o que eu estou sentindo. Então, hoje eu percebo que quando o professor Hélio ele falava de religião, né? Nossa, era cartaz muito forte, porque batia com tudo que eu acreditava. Pessoal, foi um processo para mim furar a orelha, né? Louco isso, né? Hoje eu percebo, né, que crença limitante, que crença destrutiva eu tinha. Foi muito difícil eu virar para os meus pais e falar o que eu achava, o que eu acreditava, porque eu tinha medo mesmo, medo de virar para o meu pai, para minha mãe e falar que eu não queria seguir aquele sistema religioso que eles estavam me impondo, né? Eu abandonei a religião aos 25 anos. Aos 25 anos eu abandonei a igreja evangélica e aí eu fui estudar e me encontrar. Então demorou muito, muito. A lavagem cerebral foi imensa. Então observe os seus sentimentos. Eu acho que essa é a dica mais importante que eu posso deixar aqui nesse vídeo. Como que você se sente quando o professor Hélio fala de dinheiro, né? Como que você se sente? Tem uma palestra que o professor Hélio ele fala que é muito fácil manifestar, que é muito fácil cocriar, e ele passa essa facilidade pra gente, né? Se observe, veja o que você sente, tá? Reassista tudo pelo menos uma vez. Por quê, pessoal? A primeira vez que a gente está assistindo o Caminho das Palestras, a gente está cheio de crenças, tabus, preconceitos. É a primeira vez que a gente está tendo contato com vários assuntos ali. Eu, pelo menos, vários assuntos que o professor Hélio traz. Era a primeira vez que eu estava ouvindo. Então, hoje, quando eu assisto qualquer palestra do professor Hélio, flui. Então, uma palestra que é 3 horas, ela dura 3 horas. Quando eu assisti o Caminho das Palestras a primeira vez, uma palestra de 3 horas, nossa, ela durava 4, 5, 6, o dia inteiro. Justamente por causa das minhas crenças, porque eu estava tendo cartaz. Então, quando a gente assiste a segunda vez, e normalmente a gente já é ressonante, né? Quando a gente está assistindo a segunda vez, a gente consegue ter insight, a gente consegue ouvir com mais clareza, a gente consegue entender temas que a gente não estava entendendo. Então hoje, quando o professor Hélio fala algo, eu imediatamente, é assim, tá, agora eu entendi, poxa, agora faz sentido.
Ah, agora ficou claro, tá? Então, assistir a segunda vez, terceira, quarta, quantas vezes você achar que é melhor. Cada vez que você assiste o Professor Hélio, o Caminho das Palestras, mais insight você vai tendo e mais você vai expandindo a sua consciência. Vá organizando os seus pedidos da ressonância harmônica no decorrer das palestras. Isso aqui é bem legal da gente fazer, porque o Professor Hélio ele vai falando várias informações pra gente. Por exemplo, tem uma palestra que ele diz que a única coisa que a gente deveria pedir era fusão com um todo. E aí eu já anotei, né? Pedido, fusão com um todo. Então, conforme a gente vai assistindo as palestras, a gente vai tendo insight e a gente vai conseguindo organizar os nossos pedidos. E os nossos pedidos vão ficando mais coerentes, certo? Então, assista o Caminho das Palestras e junto vá fazendo a sua lista de pedidos, vá organizando a sua lista de pedidos. Porque o professor, de alguma maneira, ele vai conseguindo ajudar a gente, direcionar a gente a fazer uma lista mais, como é que eu posso dizer? Uma lista que vai ajudar melhor a gente na expansão de consciência e não somente na busca de casa, carro e apartamento. Coloque em prática a tríade: ajudar, estudar e trabalhar, né? O professor ele fala muito da... Oi pessoal, voltei, cortou o vídeo. Eu vou juntar os dois vídeos, vou editar e eu espero que dê certo. Bom, eu estava falando anteriormente sobre a tríade, a importância de ajudar, trabalhar e estudar. E aí eu coloco mais um ingrediente, que é a gratidão. Então, nada adianta a gente assistir o Caminho das Palestras, de nada adianta a gente pedir a ressonância harmônica se a gente não colocar como base na nossa vida a tríade, né? Ajudar o próximo, entender que ali também existe uma centelha, deixar luz por onde a gente passar. Se a gente não pode ajudar, não vamos atrapalhar também, né? Mas por onde a gente caminhar, a gente deixar luz. A importância do trabalho também, o professor Hélio ele, fala várias vezes sobre isso. A ressonância ela abre as portas, mas somos nós, através das nossas atitudes, que passamos por essas portas. Então é importante a gente ter coragem de trabalhar, de buscar o nosso propósito, se alinhar com o nosso propósito e assim contribuir com as outras pessoas e com o universo. Então o trabalho ele é muito importante. Estudar também, né? Para a gente cada vez mais expandir a nossa consciência, amadurecer dentro da espiritualidade e buscar mais e mais conhecimento. A gente sabe que a verdade liberta, a verdade coloca a gente no caminho certo e é extremamente importante a gente seguir aí a tríade que o professor fala tanto pra gente: ajudar, trabalhar e estudar. E a gratidão, né, pessoal? A partir do momento que a gente começa a seguir o professor Hélio, a estudar tudo que ele coloca pra gente, é extremamente importante a gente elevar a nossa vibração, a gente buscar a gratidão. Então, seguir essa tríade junto com a gratidão são ferramentas importantes que vai ajudar a gente aí no nosso caminho espiritual e, consequentemente, que a gente venha a atingir os nossos objetivos dentro da ressonância harmônica. Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. O vídeo ficou longo, mas eu espero de verdade que ajude você de alguma maneira. Se você está assistindo o Caminho das Palestras ou está pensando em assistir, eu espero que esse vídeo aí te ajude e contribua com você de uma maneira bem positiva.
certo? Bom, é isso. Continua acompanhando aí o canal. Toda semana eu trago vídeos novos e é sempre uma alegria ter você aqui. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade, e isso o sistema não te conta. Até o próximo vídeo.